Bom dia, meus queridos irmãos. Saúdo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço que os irmãos, por favor, abram suas Bíblias na Epístola de Paulo a Timóteo, a primeira epístola, capítulo 2, versos 1 ao verso 7. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 ao verso 7. Capítulo 2, versos 1 ao verso 7. E diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã tão agradável que já podemos desfrutar uns com os outros e na presença do Senhor. Te bendizemos pelos cânticos que acabamos de cantar. Por eles, ó Deus, nós exaltamos o Senhor como nosso único e verdadeiro Deus. Agora pedimos que nos dê a compreensão da Tua palavra e que por ela sejamos instruídos diante, ó Deus, do momento em que nós atravessamos como nação brasileira. Assim oramos, confiados, sobretudo, na mediação do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, talvez nunca a nação brasileira esteve tão envolvida com o tema da política. Nós estamos vivendo realmente momentos bastante tensos por conta das polarizações, por causa dos interesses políticos, e isso é o que está acontecendo na sociedade. Como igreja, precisamos estar bastante atentos a tudo o que está acontecendo. Não podemos nos excluir, nos marginalizar, nos resignar diante de todas estas convulsões ideológicas e políticas que o nosso país está atravessando. Mas precisamos nos cuidar diante de tudo isso que está acontecendo lá fora, para não nos esquecermos sobre qual é o nosso papel principal diante de tudo isso que está acontecendo. Esta passagem que acabamos de ler nos instrui, nos chama a atenção para a necessidade de orarmos pelas nossas autoridades. Esse é o meu objetivo, tratar exatamente sobre este que é um dos deveres mais fundamentais da igreja em meio a tudo que o mundo está vivendo em torno de si. Eu quero, antes de explicar esse texto, apresentar aos irmãos o que está acontecendo aqui no contexto. Essa epístola que Paulo escreveu, ele escreveu entre a sua primeira prisão em Roma e a sua segunda prisão em Roma, a segunda e última prisão. Nesse período ele escreveu 1 Timóteo para Timóteo, que se encontrava em Éfeso, é o que está claro aí no verso 3, Timóteo se encontrava em Éfeso, então ele envia a caminho da Macedônia essa epístola para Timóteo. Nesse período ele escreve também para Tito, que se encontrava na ilha de Creta. E aqui Paulo está instruindo esse jovem pastor que se encontrava na cidade de Éfeso a tratar sobre diversas necessidades que a igreja estava enfrentando. No capítulo 1, ele basicamente vai falar sobre o perigo dos falsos mestres que adentravam a igreja e tentavam seduzir os crentes com as suas falsas doutrinas. E qual deveria ser, diante desses perigos dentro da igreja, a postura de um pastor, como ele deveria lidar com essas dificuldades dentro da igreja. No capítulo 2, ele dá pelo menos 4 instruções para a igreja. Timóteo,
Agora, olhando para a igreja como um todo, como você deve lidar com ela? Primeiro, ele diz que a igreja deve orar pelas autoridades. Ele diz isso no texto que nós acabamos de ler, verso 1 ao verso 7. Depois, os versos 8 até o verso 15, ele dá instruções às mulheres quanto ao trato com as autoridades dentro da igreja. Existe uma distinção que Paulo demonstra claramente quanto às funções de autoridade e de ensino doutrinário na igreja. Versos 1 a 7 do capítulo 3, Paulo mostra sobre esses que vão ocupar tais funções de autoridade na igreja, quais devem ser as suas qualificações, e dos versos 8 ao verso 13, ele vai falar a respeito do diaconato, como eles devem ser observados e quais qualificações precisam ter para exercer tal autoridade. Então, esse é o contexto que Paulo está aqui tratando com Timóteo. Ele está instruindo um pastor. A epístola de 1 Timóteo é classificada no Novo Testamento como epístolas pastorais, porque é um pastor que está instruindo outro pastor. E o conteúdo é basicamente a vida da igreja. E aqui nos versos 1 ao verso 7, Paulo instrui Timóteo sobre o que deveria fazer ali antes de tudo. Orar, verso 1. Verso 2, orar pelas autoridades. Versos 3 ao verso 6, a parte A, razões por que devemos orar por todos os homens, e no verso 6 ao verso 7 ele reafirma a sua autoridade apostólica, cumprindo assim a sua designação pelo próprio Cristo. Vamos observar aquilo que ele fala a respeito de cada uma dessas partes. No verso 1 ele diz o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Paulo começa dizendo, antes de tudo, ele já tinha tratado dois assuntos basicamente, o perigo dos falsos mestres dentro da igreja e como Timóteo deveria se portar como um verdadeiro mestre dentro da igreja. Agora Paulo está dizendo, olha, antes de tudo, aqui ele não está deixando de dar atenção ao que ele disse antes, mas ele está dizendo que sobre aquilo que ele já tinha dito e sobre aquilo que ele vai dizer a seguir, a igreja deve ter como prioridade a oração. Ela deve orar, ela deve buscar a Deus. Há situações e há questões que nós somos capazes de tratar do ponto de vista organizacional, institucional, relacional, mas as mudanças mais profundas e significativas só Deus pode fazer. Então, todo o esforço necessário que Paulo já tinha instruído e mostrado para Timóteo não alcançaria os seus verdadeiros objetivos se ele não reconhecesse a necessidade de buscar a Deus e esperar de Deus respostas que somente ele poderia dar. Então aqui Paulo deixa bastante claro qual deve ser a prioridade da igreja. Antes de tudo, pois, exorto. E aí ele nos dá 4 sinônimos, 4 palavras, cada palavra relacionada com a prática da oração. A primeira que ele usa é práticas de súplicas, ou seja, petições específicas e especiais. Ele fala sobre orações, essas que são contínuas, intercessões, que são petições a favor de outros, e ações de graças, que são manifestações de gratidão. Em síntese, o que Paulo está instruindo Timóteo, e por ele a igreja, é que deve-se buscar a Deus em oração. Seja por uma razão, seja por outra razão, a igreja deveria ter como prioridade a busca da presença de Deus através da oração. E Paulo diz, no verso 1 ainda, que tudo isso deveria ser em favor, final do verso 2, de todos os homens, ou seja, não pode haver distinção quando se trata de necessidade de oração. E o fundamento desta exortação se encontra em Romanos capítulo 3, verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Todos nós somos pecadores. Nenhum sequer ficou sem ser maculado, afetado, prejudicado por causa do pecado. E somente Deus pode oferecer as respostas e a solução definitiva, essencial para todos os homens. É nesse sentido que Paulo está dizendo, todos carecem de oração, indistintamente. Nós não podemos orar por uns, excluindo outros ou nos esquecendo de outros, e Paulo deixa bastante claro que a oração ela deveria ser em favor de todos os homens.
Paulo entendia que a igreja deveria orar por todos os homens, porque todos são pecadores e carentes das nossas orações. No verso 2, ele diz o seguinte aqui, no verso 1 ele diz que deve orar por todos, no verso 2 ele especifica, ele entra numa particularidade dentro desta universalidade dos homens. Ele vai falar sobre a necessidade de orar pelas autoridades civis. Ele diz, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Aqui Paulo, portanto, ele especifica uma categoria, uma classe social. A igreja deveria, ao orar por todos, dar uma atenção especial aos reis e a todos aqueles que estão investidos de autoridade. A razão é que se as autoridades forem abençoadas por Deus, com a salvação e motivações honestas no exercício das suas funções, todos os que por elas são governados seriam beneficiados, como ele diz, com vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, se as autoridades forem abençoadas por Deus, especialmente com a salvação, tendo seus corações quebrantados na presença de Deus, para exercerem com honestidade os seus cargos públicos, suas funções, isso imediatamente estaria oferecendo a todos que por elas são governados vida mansa e tranquila, com toda piedade e também respeito. Paulo já havia dito isso em Romanos capítulo 13, verso 3, ele disse o seguinte, se referindo aos magistrados e às autoridades civis: não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Ou seja, por um lado, autoridades bem constituídas são capazes de favorecer o bem, àqueles que fazem o bem, mas também restringir o mal, de impor restrições àqueles que promovem o mal. É isso que ele diz no verso 4, para castigar o que pratica o mal. Essa é a função da autoridade constituída. Jeremias, o profeta Jeremias, escreveu aos que ainda se encontravam cativos na cidade de Babilônia, ele recomendou o seguinte, capítulo 29, verso 7 de Jeremias: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. João Calvino, fazendo um comentário a respeito dessa passagem, ele diz o seguinte, o estado contínuo e pacífico das autoridades deste mundo, que nós devemos aspirar o estado contínuo e pacífico das autoridades deste mundo, pois elas foram ordenadas por Deus. Ou seja, esses autores, eles reconhecem que a igreja deve ter interesse pela oração, de buscar da parte de Deus a pacificação dos corações daqueles que estão investidos de autoridade. E Paulo claramente exorta a igreja para que de modo específico se reúna para orar pelas autoridades civis, porque uma vez abençoadas, todo o povo é também abençoado. Afinal de contas, são elas que estão à frente na governança. Versos 3 ao verso 6, em terceiro lugar, razões para orar por todos os homens. E aqui nós temos no verso 3 e no verso 4, e também no verso 5 a 6, 3 razões por que nós devemos orar por todos os homens. Em primeiro lugar, porque isso é bom e aceitável diante de Deus. Em segundo lugar, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos e conheçam a verdade. E em terceiro lugar, porque Jesus é o único mediador e salvador. Então, no verso 3, Paulo diz o seguinte com respeito àquilo que é bom e aceitável diante de Deus: orar pelas autoridades. Ele diz, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Isso se refere às orações por todos os homens. Ele usa aqui uma palavra que se encontra dentro do pensamento judaico, essa palavra aceitável. Isso é bom e aceitável diante de Deus. Então, dentro do contexto do pensamento judaico, Paulo estava se relacionando com o resultado esperado dos sacrifícios no templo. Em Levítico, nós temos as instruções
de Deus a Moisés como deveria proceder com a oferta oferecida a Deus. Se ela fosse feita de maneira adequada e com as motivações adequadas, esta oferta seria aceitável ou aceitada por Deus. Então, existe um procedimento que Paulo está tratando aqui, que faz parte desse contexto dessa palavra. Em Romanos capítulo 15, verso 16, e em Filipenses capítulo 4, verso 18, Paulo deixa isso ainda mais claro, o contexto do uso dessa palavra, aceitável aqui. Ou seja, o nosso procedimento como igreja, de nos reunirmos e de orarmos pelas nossas autoridades, o procedimento correto, a motivação correta, isso é aceitável diante de Deus. Deus recebe, aceita, aprova como uma oferta que era oferecida antigamente nos altares. Deus aceita a oferta quando feita do modo e também pelos motivos corretos. Então isso é bom e aceitável diante de Deus. Em segundo lugar, segunda razão porque devemos orar por todos os homens, porque Deus deseja que todos sejam salvos e conheçam a verdade. É o que ele diz no verso 4, o qual, se referindo a Deus, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Algumas passagens da Bíblia, lidas fora dos seus contextos, passam a ideia de que Deus planejou a salvação de todos os homens. Aliás, o uso indevido desta passagem dá a ideia de que Deus realmente planejou isso, mas nós não sustentamos essa doutrina. Mas algumas passagens passam essa ideia mesmo. Por exemplo, Romanos capítulo 5, verso 18 diz: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também Deus, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 22, Paulo insiste: porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos são vivificados em Cristo. E ele lá no capítulo 2, verso 11 de Tito, ele disse: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Veja, lendo essas passagens, a ideia que nós temos imediatamente, sem observação do seu contexto, a ideia que nós temos é que Deus realmente planejou a salvação para todos os homens. Contudo, observando adequadamente o contexto dessas passagens, bem como outras em que Paulo claramente afirma que a salvação não foi destinada para todos, descobrimos que o ensino da salvação universal não pode ser sustentada pelas Escrituras. E eu estou listando aqui 4 razões porque Paulo não está tratando aqui da salvação especificamente de todos os homens sem distinção. Primeiro, Paulo já havia dito que a salvação não foi oferecida a todos indistintamente. Ele diz isso em Romanos também, capítulo 9, verso 22. Ele disse: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Então veja, Paulo já havia dito também em Romanos que Deus não preparou a salvação para todos indistintamente. Isso já nos obriga a olhar para essa passagem com um pouco mais de cautela, e certamente Paulo não está aqui se referindo à salvação universal de todos os homens. Isso obviamente não deve ser entendido como motivo para não orar pelos que estão vivendo na impiedade, pois o próprio apóstolo Paulo testemunhou qual era a sua expectativa quanto aos gentios. Ainda em Romanos capítulo 10, verso 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, o que ele está agora exortando a igreja em Éfeso, através do seu pastor, e a minha súplica a Deus a favor deles, são para que sejam salvos. Então, por um lado, Paulo afirma que Deus não preparou a salvação para todos indistintamente. E no mesmo contexto, Paulo vai dizer que isso não é motivo para que nós deixemos de orar pedindo a Deus a favor da salvação daqueles que vivem na impiedade. Em segundo lugar, porque Paulo não está tratando aqui de salvação universal de todos. Em segundo lugar, observando a nossa passagem que acabamos de ler, Paulo está se comunicando com o pastor Timóteo, orientando sobre como deveria ser o procedimento da igreja em Éfeso.
não da sociedade em geral, e isso está claro no próprio contexto. Paulo não está aqui se dirigindo à sociedade de forma geral, está se dirigindo à igreja, ele está falando com um pastor. Esse é o foco do apóstolo Paulo aqui na epístola. Ele recomenda a orar, versos 1 ao verso 7, veja, o assunto diz respeito à igreja. Em seguida, dá instruções às mulheres quanto à autoridade de governo na igreja, capítulo 2, verso 8 ao verso 15. Instruiu quanto às qualificações daqueles que poderiam assumir tal autoridade, capítulos 3, verso 1 ao verso 13, e concluiu no capítulo 3, versos 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então veja que Paulo não está tratando aqui da sociedade de modo geral, mas o foco dele é a igreja de modo particular. Em terceiro lugar, porque Paulo não está aqui defendendo a salvação universal de todos os homens, ele exortou para que a igreja orasse por todos, homens e mulheres, livres e escravos, judeus e gentios, governantes e governados, pois tal prática corresponde a uma das suas funções na terra, o sacerdócio. Por isso, devemos orar por todos, não apenas por aqueles que são crentes, não aqueles que já comungam da graça de Deus, mas orar por todos, porque esta é a função da igreja, o sacerdócio universal. Em quarto e último lugar, porque a salvação de Deus foi oferecida pela graça a todos, ou seja, sem distinção de classes sociais. Por que a igreja deve orar? Pedindo a Deus por salvação, porque Deus, na sua graça, pode converter o coração de reis, porque Deus pode inclinar o coração daqueles que estão investidos de autoridade. Deus não salva apenas aqueles que são governados, Deus também planejou salvação dentre aqueles que estão ocupando cargos de autoridade, e é nesse sentido que não pode haver distinção, orar somente pelos oprimidos. Não, nós temos também que orar pelos opressores, temos que também orar por aqueles que ocupam cargos de poder e que exercem mal os seus cargos de poder, porque Deus planejou salvação de todos os homens no sentido indistinto de classes sociais, de raças, de línguas ou de qualquer tipo de distinção que pode haver dentro da sociedade. Segunda razão agora porque nós devemos ainda orar por todos os homens. A primeira razão que nós declaramos aqui, que nós destacamos, é que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Segundo, Jesus é o mediador, o único mediador da salvação. Paulo agora, versos 5 ao verso 6, a parte A, disse: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Paulo agora fundamenta a razão, quando ele começa dizendo porquanto, ou por razão disso, por esse motivo, de não haver distinção dentro da igreja no tocante a necessidades espirituais. Primeiro, ele diz que há um só Deus, é a primeira razão, porquanto há um só Deus. Em segundo lugar, o mediador da salvação é apenas um. Ele continua dizendo: e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Ou seja, o meio de salvação é apenas um. Não há um Deus e Salvador para os governantes e outro para os governados. Nós buscamos da parte de Deus, oramos e esperamos da parte de Deus salvação, inclusive para aqueles que estão ocupando cargos de poder. É nesse sentido que nós oramos e buscamos apenas a Deus, porque o mesmo Deus que nos salvou e que nos salva é aquele que também pode salvar todos os outros homens, independente da classificação social que eles ocupam. Em último lugar, a autoridade apostólica que é afirmada aqui, verso 6b ao verso 7. Paulo disse: testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Relacionando a isso, Paulo conclui dizendo: a obra expiatória de Cristo,
que ele acabou de tratar, deve ser proclamada em tempos oportunos, ou seja, nesta dispensação da nova aliança, nesse momento em que a salvação que foi planejada, que foi proposta mediante o sacrifício de Jesus Cristo, por ocasião da sua vinda, esta é a ocasião em que nós podemos e devemos proclamar este testemunho a respeito da obra da morte de Jesus e da sua ressurreição. Aqui ele deixa claro que a oração deve ser em favor de todos, mas que a salvação não é oferecida pela oração, e sim pelo testemunho de Cristo como mediador. Nós oramos, mas a salvação ela se dá mediante o testemunho desta obra de Jesus Cristo. A oração não é um meio de salvação que Deus estabeleceu, é a pregação, é o testemunho a respeito de Cristo como único mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem, este que foi sacrificado naquela cruz, no altar de Deus, e que no derramamento do seu sangue justifica todos aqueles que nele creem. Este testemunho deve ser dado a todos os homens, inclusive aos reis e a todos que são investidos de autoridade. Esta foi a finalidade do chamado de Paulo aos gentios, é o que ele diz no verso 7, ele diz que foi designado, voz passiva, ele não decidiu por conta de si mesmo, ele foi designado, enviado pelo próprio Senhor Jesus, com esta tarefa de levar adiante tal testemunho. Como judeu, ele não apenas pregou para judeus, mas Deus, interessado na salvação dos gentios, dentro do contexto se referindo aos reis e a todos que se achavam investidos de autoridade, o próprio Deus o designou para esta tarefa. Foi isso que Cristo disse a Ananias sobre o chamado de Paulo em Atos capítulo 9, verso 15, que diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ele afirma a sua autoridade apostólica, demonstrando no seu caráter ministerial a coerência daquilo que ele está exortando a igreja com aquilo que ele mesmo está fazendo entre os gentios. E eu quero concluir trazendo 3 orientações aqui em face do momento que nós estamos vivendo como nação brasileira. Em primeiro lugar, devemos orar por todos os homens indistintamente. Jesus mesmo exortou para que orássemos, inclusive, por aqueles que nos perseguem, em Mateus capítulo 5, verso 44. Aqueles que nos perseguem, deveríamos orar por eles. Jesus já havia dito, todos precisam ocupar nossa atenção quando nós oramos. Isso significa que ninguém deve ser esquecido ou omitido desta função importantíssima que temos como Igreja de Jesus na terra. Devemos orar por todos, independente do sentimento que nós temos, seja de simpatia ou de antipatia, por qualquer que seja a autoridade. Em segundo lugar, orar nominalmente por nossas autoridades, deixando de lado o preconceito, a antipatia e suas classificações partidárias. E aqui, irmãos, cabe uma amorosa exortação. O cuidado que precisamos ter para não nos comportarmos como os gentios, ou seja, como os ímpios. Nós vemos na sociedade uma polarização, uma hostilidade, uma proliferação de mensagens falsas. Nós vemos na sociedade ataques contra a dignidade de pessoas que nem sequer são conhecidas adequadamente, usando de falso testemunho e maculando o testemunho dos outros. Isso é o que acontece lá fora, mas isso não pode acontecer no nosso meio. Nós, como cristãos, nós não podemos nos comportar assim. Aliás, somos como luz no meio dessas densas trevas. E é nesse sentido que nós, como Igreja do Senhor Jesus na terra, em face do nosso ministério sacerdotal, devemos colocar de lado todas as nossas distinções ideológicas e partidárias e, nesse momento, com santo temor nos nossos corações, orarmos nominalmente por cada uma das autoridades civis. E às vezes nós gastamos mais tempo atacando candidatos que nós não gostamos do que orando por elas.
E aqui precisamos orar. Orar por aqueles que são candidatos à presidência da República, orar por aqueles que são candidatos ao governo, aos governos estaduais, orar por aqueles que ocuparão cargos no Senado Federal, por aqueles que ocuparão cargos na Câmara Federal e orar por aqueles que ocuparão cargos nas assembleias legislativas, indistintamente da bandeira partidária. Indistintamente orar pelas todas as autoridades. Em terceiro e último lugar, levar ao conhecimento de todos, como Paulo termina dizendo, a salvação que Deus, através do seu Filho, oferece a todos quanto neles creem, pedindo ao Senhor, o Deus da salvação, que através desse testemunho, segundo os seus eternos decretos, converta o coração das nossas autoridades. E se Deus, que é o autor da salvação, Jesus, que é o executor da salvação, e o Espírito, que é o que aplica a salvação, converter o coração das nossas autoridades, independente de qual autoridade seja aquela que vai ocupar esses cargos públicos, certamente, como disse aqui o apóstolo Paulo a Timóteo, viveremos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. E muitas vezes nós sofremos consequências indesejadas por parte das nossas autoridades, porque certamente nós não estamos nos dedicando adequadamente às orações como Paulo instrui ao jovem pastor que se encontrava em Éfeso. E esta é uma ocasião que nós precisamos orar durante todo o nosso dia. Quando você sair para votar, faça isso em oração, volte para casa em oração, se dedique às orações hoje, não deixe de orar pelas nossas autoridades, por aquelas que serão eleitas, e que Deus, na sua misericórdia e na sua graça, abençoe o povo brasileiro, convertendo o coração das nossas autoridades. Amém? Vamos orar. Senhor, estamos aqui, ó Pai, como igreja do Senhor, em primeiro lugar, para te pedir perdão, ó Deus, por muitas vezes termos nos comportado inadequadamente através de redes sociais, através dos nossos relacionamentos, nos confundindo com aqueles que não te pertencem. Pedimos ao Senhor perdão e a chance, ó Deus, de nos corrigirmos hoje, orando ao Senhor a favor de todas as autoridades, independente, ó Deus, dos nossos interesses políticos partidários. Oramos sim por todos eles, para que o Senhor os converta a Ti e que haja arrependimento nos seus corações em face dos seus próprios pecados. Oramos, ó Deus, para que o povo brasileiro seja abençoado por Ti. E pedimos, ó Deus, que o Senhor assim o alcance, inclinando o coração de reis, inclinando o coração daqueles que estão investidos de autoridade. Ouça, Senhor, a nossa oração e dá-nos ousadia, não para difamar autoridades, não para darmos, ó Deus, avançarmos ou adiantarmos notícias que nem foram comprovadas, notícias falsas. Dá-nos mais ousadia, Senhor, para levarmos adiante o testemunho do Teu Evangelho, porque é através do Teu Evangelho, da Tua Palavra, do testemunho de Jesus Cristo, que o povo brasileiro será abençoado, bem como as nossas autoridades. Dá-nos assim esse temor no coração, como filhos do Senhor, como luz no meio das trevas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.